RX 6600 tem 8 GB de VRAM. E aí, cara? Acabou, derreteu nos últimos lançamentos e o The Last of Us 6600M tá tudo bloqueado pela AMD. Bom, eu vou te mostrar a real performance dessa placa nos lançamentos, jogos mais populares. Vem comigo. Nossa bancada de teste, a gente utiliza o Ryzen 7 5800X 3D B550M Plus Asus TUF, duas memórias da Crucial 8GB 3200 Dualzinho 16, SSD NVMe da ZADAK de 3500 MB por segundo e a fonte XPG Core Hector de 850 Gold. A RX 6600M que nós testamos é o modelinho da Milce. Eu já observei que vários fabricantes chineses, né, praticamente a mesma placa, mudando apenas a logomarca, parece que é o mesmo fornecedor em comum. Esse modelo aqui, ele que tem os heat pipes, tá, pessoal? E apresentou um consumo de apenas 98 watts na média e uma temperatura de 68 graus. Eu considero isso uma excelente temperatura, uma temperatura realmente muito boa. E a temperatura ambiente que eu tenho aqui é de 30 graus Celsius. Realmente me surpreendi demais com essa placa. A Plague Tale Requiem é um jogo muito pesado, então você tem alto 1080p 58 e médio Quad HD 49, ambos os cenários com FSR no qualidade. Assassin's Valhalla, nós temos aí Quad HD nativo no alto 65 quadros de média, simplesmente sensacional. Callisto Protocol 1440p. Então, a parte da iluminação, sombra, volumetria e partícula no médio, TA está ativado e geometria, filtro e partícula está no alto com FSR no qualidade. Pessoal, olha isso, cara. Eu zerei com a 3060 Ti nesse mesmo preset, tá? A 3060 Ti, para não estourar a VRAM, você tem que rodar exatamente como eu estou rodando. Ela tem uma folga um pouquinho maior, né? Lógico, né? Essa é uma 6600, mas olha isso, cara, olha como é que tá rodando. De vez em quando dá um engasgozinho, mas que isso, cara, cê é louco, tá bom demais. Me surpreendi muito, mas muito mesmo, com o desempenho dessa placa nesse jogo. Código Ozone a gente testa no preset mínimo, tá? Com FSR no qualidade, 1080p. Por que nós testamos assim? Porque a maioria das pessoas jogam assim. As pessoas querem frames, né? Então você observa uma boa média, né? 191. Quad HD também a gente fez com tudo no mínimo e aí a gente colocou FSR qualidade deu 134, FSR desempenho deu 180, se aproximando do resultado ali de 1080p. Cyberpunk testamos Quad HD, texturas alto, preset alto padrão com FSR qualidade. Benchmark na tela 65 quadros. Eu me surpreendi porque esse jogo é muito pesado e está rodando bem e bem até demais. Dead Space Remake 1440p, preset alto padrão do jogo, FSR qualidade. Então nós temos aí na tela. Esse jogo é um jogo que mesmo com placas da Nvidia ele dá umas engasgadas, ele dá uns stuttering. Quando ele está carregando o cenário, ele termina de carregar o cenário, ele roda liso, como está rodando agora. E está rodando muito bem, tá? Deixei um trecho aí grande de gameplay para vocês verem. Tá bem estável realmente a jogatina. Me surpreendi porque, cara, eu cheguei a engasgar com esse jogo com a 3060 Ti. E a gente colocou em 1440p. Tudo bem que tá com FSR, mas mesmo assim, né? É bem pesadinho. Você vê que ele oscila um pouco a performance, né? Não é 60 cravado, mas fica bem próximo. Dá uma flutuada aí, 1% ali na casa dos 40. Mas é um gameplay consistente, dá pra você jogar assim e zerar tranquilamente, ainda mais que é um jogo que geralmente a gente brinca no controle, né? Realmente eu me surpreendi pelo que a 6600 entregou. Eu achei incrível simplesmente o desempenho. Far Cry 6 a gente rodou no Ultra nativo 1440p, 73 quadros de média, 1% 60, tá delícia esse desempenho.
Fortnite DirectX 12, tudo no mínimo apenas com a visão no épico, dessa forma que a gente testa, e eu jogo também dessa forma, né? Tá aí, 1080p, 343 quadros e Quad HD, 245 quadros. Forza 5 tá aí na tela para você, preset Ultra nativo em 1440p, 83 quadros, 1/70. Espetáculo. God of War, rodamos aí no alto, nativo 1440p, foi um dos jogos que mais me surpreendeu também. 1/56, a média de 64 tá fantástico. GTA, nós testamos com tudo no máximo, MSA 2x, e nós temos aí 89 quadros, rodando muito bem. Com certeza vai rodar bem também no RP. Hogwarts Legacy, o jogo do bruxo, muito pesado. Quad HD FSR qualidade, você tem a névoa, folhagem, sombra e a distância de renderização no médio, o restante no alto. Inclusive filtro, geometria, textura alto. E me surpreendi muito com o desempenho dessa placa. Realmente, assim, eu fiquei até bobo. Eu não esperava esse desempenho, tá rodando super bem. Até próximo do que eu rodo com a 3060 Ti. 3060 Ti tem uma folga maior, né? Mas, cara, a 6600 deu um show, olha só. Tá muito bom o frame time, 60 quadros de média. Red Dead 2, então nós temos aí o preset sugerido pelo canal Hardware Unboxed, que a gente considera aí um alto. E detalhe, tá nativo 1440p e nós temos 69 quadros de média, 1/56, simplesmente incrível. Resident 4 Remake a gente testa com tudo no máximo, com FSR qualidade e a textura 1 GB, tá pessoal? Tudo quanto é filtro ativado, inclusive do cabelo no alto. Então nós temos aí o gameplay no centrinho, né, que é um dos trechos mais pesados. E olha só, cara, 60 quadros, rodando muito bem, 1/54, muito estável, muito fluido mesmo o gameplay. Simplesmente assim, sensacional. Spider-Man, nós temos aí 1440p nativo, 61 quadros ali bem no limite, ativando FSR no qualidade, 81 quadros, preset Ultra. The Last of Us a gente testa aí num preset misto entre o médio e o alto, tá? Então pausa para ver as configurações, a gente fez o médio alto e a gente está em 1440p com FSR no qualidade. Esse trecho é um trecho bem interessante para a gente testar. É um trechinho que tem um peso legal, tá? Tem bastante sombra, tem bastante reflexo, tem bastante volumetria. Então é um trechinho bem interessante. Nós temos aí 60 quadros e tá um desempenho sensacional, tá realmente liso o frame time. 1/50 quadros, tá muito legal. E ele tá fazendo 60. Né? Ele dá umas osciladas, mas a gente observa que vai aguentar, vamos dizer assim, 90% ou mais do jogo você conseguir manter os 60 com essa configuração que eu setei aí. E graficamente o jogo está muito bom, está muito bonito, não deixa nada a desejar, realmente. Eu gostei muito do desempenho, até me surpreendeu o que a 6600 fez. Uncharted The Lost Legacy a gente testou no preset Ultra, e é um jogo de mundo aberto, Quad HD, nativo. Nada mal, 57, 1/52 daria para jogar dessa forma. Agora ativando FSR, aí você consolida de vez um gameplay extremamente fluido. The Witcher 3 nós testamos aí 1440p, FSR qualidade, com preset alto padrão do jogo, tá? Sem alterar nada. Na tela para você, Novigrad, né? E, cara, simplesmente eu me surpreendi demais com esse jogo. Olha isso, cara. 70 quadros, 1/60, e esse jogo é o terror da AMD. A AMD nunca rodou bem assim The Witcher, sempre foi meio complicado, mas realmente eu fiquei de cara pelo desempenho que a gente conseguiu com a 6600. É uma coisa assim incrível, 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 incrível. E é sensacional, cara. Aquele update, né, de gráficos e tal, não tem uma engasgada, não tem nada, o jogo rodando
muito bem, assim, é quase que inacreditável um jogo desse rodando numa placa de AMD como está rodando em Quad HD, muito além do esperado. Chegamos ao final dos nossos testes. Na tela para você o gráfico. Para você perceber a meta 60 quadros, como que essa placa performou. Lembrando que a série 60 da AMD é para 1080p. Por que eu testei em Quad HD? Primeiro teste que a gente fez foi com The Last of Us, um jogo muito problemático e muito recente, e ela foi muito bem em Quad. E eu pensei, por que não testar todos os jogos em Quad? Testei e me surpreendi. Lembrando que 6600M é basicamente o mesmo chip da 6600 comum. O desempenho da 6600 comum é a diferença de 2, 3% para 6600M. Então, esses resultados servem como uma referência para você com relação a outra placa. Até porque 2, 3% em parte técnico dá o quê? Um quadro, 2 quadros, 3 quadros. Dificilmente vai ter uma variação grande desse resultado que a gente teve. Então, se você está curioso para saber como RX 6600 comum vai performar, a diferença de 1, 2 quadros desses resultados. E assim, sensacional. Vou destacar rapidamente assim, o Witcher 3, que sempre foi um pesadelo da AMD, e ela conseguiu fazer no alto, Quad HD com FSR qualidade 70 quadros, uma coisa incrível. Incrível também o Cyberpunk no alto, com FSR qualidade em Quad HD entregar 65. Red Dead nativo, ela entrega no preset alto sugerido pelo canal Hardware Unboxed, 69 quadros. Realmente assim, muito além do esperado para mim. E eu destaco também Callisto, que rodou muito bem no médio alto, assim como Hogwarts, rodaram muito bem. E o The Last of Us rodou liso, 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 liso. Cara, rodou muito bem o The Last of Us. Então a plaquinha, assim, ela me surpreendeu demais. A respeito de driver, utilizamos o último driver da AMD e não tivemos nenhum problema de performance, muito pelo contrário, vocês viram aí o desempenho dessa placa monstro e eu já tinha feito uma live demonstrando isso, tá? Então com relação a desempenho tá sensacional. O que a AMD fez foi travar ajustes, então não tem como você controlar as fãs, não tem como você mudar clock, não tem como você fazer nada. Simplesmente a placa roda como ela vem de fábrica, como está gravado na BIOS dela. Basicamente é isso. E aí, isso é um problema? Bom, essa placa ela é fria, não vejo problema nenhum, porque ela já tem uma boa temperatura, fazer undervolt para quê? As fãs estão num padrão ok, ela está numa boa temperatura e a fan não está numa rotação absurda, né? E também não está lenta, então, quer dizer, não precisa de ajustes no caso desse modelo aqui específico, mas eu sei que os chineses andaram vendendo uma 6600M aí sem heat pipe, que ela é muito quente. Aí realmente é um problema, né? No caso dessa pessoa, eu recomendo ela trabalhar com drive um pouco mais antigo, mas ao mesmo tempo eu sei que pode ter dor de cabeça com os lançamentos recentes, então é meio que uma sinuca de bico. Esse problema, tá, de bloquear ajustes não é específico da adaptação para desktop, porque a galera do notebook também está com o mesmo problema. Então é geral, geral. As placas mobile da AMD estão com esse bloqueio de ajustes, tá? Vamos aguardar o próximo driver para a gente ver. Se eles não voltarem a desbloquear, existe sim um procedimento que dá para fazer no sentido de atualizar o driver e ainda manter desbloqueados os ajustes. A gente vai partir para isso, bacana? Sobre a placa e essa polêmica dos 8 GB, pessoal, vamos filtrar as coisas. Quando a gente teve lá, né, o desenvolvedor da Unreal 5, o motor gráfico Unreal 5, conversando com o Hardware Unboxed, ele falou 12 GB é o mínimo, mas eu entendi que é o mínimo para alto ultra, né? Então 12 GB, mesmo assim, está falando de futuros lançamentos. Hoje essa placa, ela tem uma performance absurda
E a mesma coisa que eu estou dizendo para essa placa vale com certeza para 6600 comum, né? E também para outras placas com 8 GB de VRAM. 8 GB não vai morrer ainda, tá? Não vai morrer ainda. Ainda dá para jogar muita coisa. Então, dependendo do preço que você achar essa placa ou a própria 6600, seja no Brasil, seja no AliExpress, compensa, porque você vai jogar muito bem com essa placa. Você vai jogar bem demais. Então, eu acho que, calma, 12 GB, eles já estão começando a falar nisso. Para realmente assim você ter uma performance pífia com 8 GB, isso vai demorar um tempo ainda, tá? Só estou querendo deixar isso claro. Então, assim, eu acho que essa placa, no preço certo, vale muito a pena. Eu paguei nela R$ 790. Pô, R$ 790, cara. Veio com black plate de metal. Excelente temperatura. Então, assim, foi uma pechincha. No Brasil, 6600 está aparecendo na faixa de 1.599, 1.799. É um bom preço de uma placa nova com garantia, tá? Então, é uma placa que ela performa muito bem. Ela performa o que performa a 3060 de 12 GB, né? Então, eu acho uma boa compra, seja no Brasil na faixa de 1.599 a 1.799, seja no mercado chinês na faixa de 790, R$ 1.000. Eu acho que é um valor interessante pelo que ela entrega. E acredito sim que ainda ela vai levar um tempo ainda. Por quê? Porque você vê que hoje você joga muito bem em 1440p. Essa placa, cara, você roda tudo em Quad HD. É com FSR? É, mas FSR qualidade em Quad HD, cara, você não percebe. Cara, é lindo. Você não percebe diferença quase de nativo para FSR qualidade em 1440p. Então, tipo assim, você já joga em Quad HD. Full HD, ela tem uma folga muito boa. Então, nos próximos lançamentos, eu vou pegar até o exemplo do A Plague Tale Requiem, você vai ter que jogar em Full HD, tá? Provavelmente com FSR, mas os lançamentos que saíram, igual Hogwarts, Callisto, mesmo se você jogar em 1080p, o jogo basicamente te obriga a ativar o FSR. Então, tipo assim, é a realidade. Agora, você joga Hogwarts 1080p com FSR, não fica ruim, não fica feio. A questão é essa. Então, tipo assim, hoje, com os jogos que já existem, ela roda 1440p. Com os jogos futuros, provavelmente você vai ter que jogar em 1080p. Basicamente é isso, mas é uma placa que eu aposto que ela ainda vai rodar pelo menos 2, 3 anos aí, no mínimo aí, vai rodar muito bem mesmo, assim, entendeu? Full HD alto, Full HD médio alto, ela vai estar rodando daqui a 2, 3, se bobear 4 anos ainda bem, porque ela tem uma folga legal ainda, né? E nem todo jogo também é como o The Last of Us, Callisto e Hogwarts, né? Então eu acho que eu aposto numa longevidade interessante para ela, dependendo do preço, na minha opinião, no meu ver, compensa sim. Eu vou nessa, tamo junto, deixa aquele like, aquele abraço, se gostou se inscreva no canal, é nóis, até a próxima.